Mais uma vez a paz seja convosco. Louvamos ao Senhor pela tua disposição em estar na casa do Senhor, buscando aprender mais dele, conhecer mais do nosso Deus. Semana passada trabalhamos a pergunta 11, iniciamos o trabalhar da pergunta número 11, fazendo um breve resumo. Semana passada nós perguntamos quais são as obras da providência de Deus. Oi, querida? Não, foi a 11. A 10 foi no primeiro período e a 11 foi no segundo período. Quais são as obras da providência de Deus? A resposta: as obras da providência de Deus são a sua maneira sábia, santa e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Então, falamos um pouco sobre o conceito de soberania da ação divina de Deus. Falamos que não existe causa para a vontade de Deus, nada pode motivar Deus a agir de uma maneira, nada pode fazer com que o homem, ou melhor, o homem não pode fazer nada que imponha a Deus um agir. Nada obriga a vontade de Deus, mas pelo contrário, a vontade de Deus é a causa de todas as coisas. É algo que eu tenho falado bastante para vocês. Sempre a figura divina de Deus é a causa primária de tudo. Falamos também que as obras da providência de Deus são aquelas que sustentam todas as coisas. Sustentam a separação dos planetas, a proximidade ou não do Sol, o ar que nós respiramos, o Sol que nasce, a Lua que se põe. Falamos também das coisas boas ou más, que elas estão incluídas dentro desta condição, e é uma grande dificuldade que os cristãos têm, na sua grande maioria, de imaginar Deus sendo aquele que é o autor de coisas boas, mas também de coisas más. Todas elas devem ser explicadas unicamente pela vontade de Deus. Já falamos um pouco sobre a vontade diretiva e vontade permissiva de Deus. Quando nós pensamos em tudo o que acontece no universo, tudo o que acontece com o objetivo do cumprimento do plano maior do nosso Deus, um plano que nós não temos noção, que a nossa mente não consegue abarcar. Falamos também que o propósito de Deus, ele é eterno. Apesar de ele ter determinado todas as coisas fora do tempo, ele vive fora do tempo, ele não tem passado, ele não tem presente, ele não tem futuro, ele realiza as suas obras e as suas ações dentro do nosso tempo. E aí começamos a falar sobre condições que saem do controle das ordens naturais que mesmo Deus criou. Então acontecem coisas que estão fora das leis naturais e nós chamamos de milagres. Milagres eles existem, milagres eles ocorrem. Falamos também que a determinação divina de Deus não retira a responsabilidade do homem, e nós lemos Salmo 76:10 exatamente tratando sobre essa condição, de que nós como seres humanos vivemos debaixo das mãos de um Deus soberano, mas nós temos responsabilidade naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós deixamos de fazer. E aí vamos começar a tratar hoje sobre as consequências do pecado. Nós temos que pensar em consequências do pecado, porque os pecados, como uma grande lei da física diz, que toda ação tem a sua reação. Então tudo que nós fazemos em todos os âmbitos da nossa vida, eles têm consequências. Ontem nós estávamos lá no encontro dos homens, e o pastor Ayrton, ele falava bastante sobre a condição da maldição, e aí maldição a gente tem que sempre pensar no sentido de consequência, porque normalmente a gente fala em maldição, a gente fica pensando em demônio e a gente tira a nossa responsabilidade. Consequências do pecado. Os males e sofrimentos decorrentes do pecado não são causados pelo diabo ou voluntariamente pelo próprio homem. Eu não busco a consequência do meu pecado sobre a minha vida, mas ele ocorre. Eu posso querer pôr a culpa em mim, eu posso querer pôr a culpa no diabo ou em qualquer outra coisa, mas na verdade a consequência do pecado, ou seja, a punição humana, ela também provém de Deus. Provém de Deus. Os males e sofrimentos decorrentes do pecado não são causados pelo diabo, mas determinados por Deus na queda dos nossos primeiros pais. Então nós temos que entender que a consequência do nosso pecado, ela vem devido à ação de Deus. Deus, ele traz uma punição parcial aqui na terra, nas nossas vidas, sobre aquilo que nós estamos fazendo. No caso daqueles que são filhos de Deus, para que haja um conserto, para que haja uma mudança, um arrependimento. Para aqueles que são filhos, é para destruição mesmo.
Gênesis capítulo 3, verso 17. E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Continua, por favor. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tudo comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém. E aí ele vem mostrando exatamente essa condição. Após o pecado, o que muda? A natureza mudou? Não. A consequência do pecado sobre ela, sim. E aí essa consequência dessa mudança da natureza, ela vem pela ação de Deus, mas não foi pelo fato de o homem ter pecado. Talvez eu tenha me expressado mal. Quando o homem peca, não nasceu espinho. Isso aí está mais para o filme da Disney. Deus, ele faz que a terra comece a ter cardos e abrolhos, que são espinhos, e ele vem mostrando para aquele homem que aqui, o que antes acontecia de forma muito natural e fácil, as árvores darem os seus frutos, tudo mais, agora o homem tem que plantar para poder colher. Então Deus não faria mais aquele trabalho, quem iria fazer era o homem. Quem impõe esse peso sobre o homem não foi o pecado dele, o pecado dele foi a causa, mas Deus vai e determina consequências sobre a vida deles. Então, de novo, fale. Isso transmite para a natureza. Sim, mas a ação, o que eu estou querendo dizer é, não é porque Adão e Eva comeram do fruto proibido que de uma hora para outra o cenário, que nem eu até usei esse exemplo na semana passada, aquele filme da Disney, né, que aí o cenário fica todo preto assim, vai escurecendo, ou então o filme do Frozen lá, né, que vai o gelo tomando conta. Não foi isso que aconteceu, entendeu? Houve o pecado e Deus determina que aquela mudança na condição na natureza agora fosse um fardo para o homem. O homem, ele não vai ter mais do fruto da terra de uma maneira tranquila, ele vai ter que plantar, ele vai ter que arar, tem o sol, ele vai ter que trabalhar. Então é uma condição da consequência do pecado. Tudo bem? As tentações elas existem. Tentação é pecado? Não. Tá? Nós temos a figura divina de Deus, que na figura de Cristo, a figura de Cristo, ele foi tentado em, versículo, Cristo foi tentado em todas as coisas e em nada pecou. Então a tentação, ela não é pecado, o ceder à tentação, ela é pecado. Nós temos que lembrar sempre daquela condição, o Antigo Testamento, quando a condição do pecado é um fato trazido de verdade, concretizado. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente pensa que só de você pensar na sua mente, você arquitetar algo, você já pecou. Então essa tentação no nível de Novo Testamento, ela é mais séria e mais grave, porque o Senhor, que sonda os pensamentos, ele reputa inclusive os nossos pensamentos, nossa intenção como um pecado. É claro que esse pecado da mente é pecado, leva para a morte, mas tem uma consequência dentro do nosso temporal menor do que a ação de fato. Tudo bem? Tranquilo ou não tranquilo? No antigo também não pecava na mente? Pecava na mente, mas não era cobrado. Quando era cobrado apenas quando ouvia a ação de fato. Tanto que aquilo que eu já dei de exemplo para vocês. O homem e a mulher, eles encontravam-se na posição de adultério quando eles eram pegos na posição de fato. Foi o caso da mulher adúltera. Flagrante, obrigado. Tá? Quando a gente vem na condição de Cristo e fala assim, se você só olhar, isso não aparece no Novo Testamento. No Antigo Testamento, aparece apenas no Novo Testamento. Então as tentações, elas existem, seres humanos de qualquer sorte ou espécie, salvos ou não salvos, eles são suscetíveis a tentações. Deus muitas vezes entrega os seus filhos à corrupção dos seus próprios corações.
para fazê-los conhecer o poder do pecado e da culpa, a fim de que sejam humilhados e disciplinados, aperfeiçoando-os dessa forma em sua preservação. Então Deus, ele permite, ou ele determina a condição da tentação sobre a vida do ser humano, para que ele possa ser forjado ou não. Quando se fala na condição da tentação, ela tem que ser analisada de duas formas. Para o caso dos filhos, ele tem essa função de amoldar, ele permite a tentação. Quando se fala na condição de não salvos, ele libera o coração dos homens ao seu próprio coração, que é o que acontece no livro de Romanos. Romanos ele fala, entregou os homens ao seu próprio coração. E aí eles começaram a cobiçar coisas que não era lícito para eles cobiçar. Então, Deus muitas vezes entrega ou permite seus filhos à corrupção dos seus próprios corações. Deus ele fala para você, não faça isso, instrui, e aí o que acontece? Você vai lá e mesmo assim você vai e faz. Para conhecer o poder do pecado e da culpa, a fim de que nós sejamos humilhados e disciplinados. Essa humilhação e disciplina tem que objetivo? Nos fazer mais semelhantes a Cristo. Tá? A figura de Cristo. Tudo que você passa de luta e dificuldade tem esse viés, fazer com que você seja mais semelhante a Cristo. Nós crescemos na abundância? Você cresce na abundância? Na riqueza, na prosperidade? Difícil. Pode até ser, mas em regra, a pessoa, ela, quando ela está em abundância, ela acalma, ela senta. Pode ser, entendeu? Então nós temos uma regra que é que nós crescemos apenas na dificuldade. Aí eu sempre uso o exemplo do meu pastor lá de São Paulo. O ovo, quanto mais bate, mais cresce. É exatamente isso. Então esse crescimento tem sempre que pensar na ideia de você estar se adequando à condição de Cristo, aperfeiçoando-os dessa forma em sua preservação. Essas mesmas aflições que disciplinam os filhos de Deus condenam os reprováveis a elas submetidos, que ao invés de aceitar a disciplina divina, se rebelam contra Deus. Deuteronômio 8:3. Oito, 3, Luísa. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então aqueles homens que estavam acostumados a ter uma alimentação mais diversificada no Egito, tanto que depois eles reclamam que queriam melão, figo, não sei das quantas, eles estão naquele momento, pepino. Naquele momento, entendeu? Eles estavam sendo providos apenas do quê? Do maná. Entendeu? Do maná. Então era o mesmo alimento. E se Deus não derramasse o alimento, eles morriam de fome. Então, e ele te humilhou. Ele quem? Deus. Ele te humilhou, falando ao povo de Israel, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais, para quê? A gente entenda que não é só de pão que vive o homem. Então quando eu venho e falo para vocês que dia do Senhor é o dia do Senhor, a ideia é nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Se a gente entende isso, a gente vai começar a aplicar a palavra de Deus no nosso dia do Senhor, a gente vai entender que a gente não precisa trabalhar. Então é algo que é muito pessoal, a gente traz o ensinamento, mas cada pai de família, em especial, tem o seu desígnio, e tem o seu jeito, digamos assim, de você agir, de você saber o que você tem que fazer ou não. Então, se você não põe à prova, se você não confia realmente que Deus ele vai te prover, você tem a necessidade de fazer o quê? Trabalhar no dia do Senhor. E aí ele vem falando, nem só de pão viverá o homem. Porque se você estiver muito próspero e você continuar afastado da casa do Senhor, essa prosperidade não vale nada. Eu gosto muito daquele texto lá de Lucas que diz que o cara derruba os celeiros, entendeu? Vai lá, constrói novos celeiros, enche até a tampa e fala, agora eu vou viver.
E aí a palavra vem e fala assim: louco, hoje mesmo te pedirão a sua alma. O que adianta você juntar, para você viver lá no futuro? Tem uma historinha muito interessante que diz que um cara estava deitado na rede, e aí o filho dele, que tinha se formado na faculdade, falou: pai, o senhor vende laranjas, não sei o que aqui e tal, por que o senhor não dorme menos, não descansa menos, não ora menos, entendeu? Vai trabalhar. Aí ele falou: mas para quê? Não, porque se você trabalhar mais, você vai poder dobrar a sua área de plantação de laranjas, não sei o que. Mas para quê? Não, porque se você dobrar, você vai poder começar a revender, você vai entrar nos mercados. Para quê? Não, porque você crescendo, aí você vai começar a abrir uma distribuidora. Mas para quê? Porque se você abrir uma distribuidora, você vai entrar no nível nacional, daqui a pouco você vai ser o maior plantador de laranjas do Brasil. Para quê? Para você poder exportar. Mas para quê? Para que lá no futuro você possa descansar. Mas não é isso que eu estou fazendo. É claro que o objetivo não é falar que você tem que ficar deitado na rede, mas a gente tem que aproveitar e viver os momentos de uma maneira intensa. Deus manifesta a sua glória em homens ímpios. Entenda que manifestar a glória nem sempre é uma coisa boa. Lembra que Deus, ele tem uma vontade boa, mas nem sempre essa vontade ela é aos nossos olhos, tá? Deus manifesta a sua glória em homens ímpios. É que nem quando fala das pragas do Egito, ele fala suas maravilhas. Quem queria ver as maravilhas de Deus no Egito? De jeito nenhum, né, cara? Deus manifesta a sua glória em homens ímpios, como no caso de Faraó, que se recusava a deixar partir o povo hebreu, porque de Deus proveio o endurecimento do seu coração. Deus endurece. E eu venho falando várias vezes por condição dos maridos em especial, mas também para as mulheres. Quando você tem uma dificuldade na sua casa, ou você tem uma dificuldade no seu trabalho, ou você tem dificuldade em alguma coisa, pare para sondar o teu coração, ou sondar se realmente não é Deus que está fazendo aquilo, para que você possa entrar na linha. Deus usa muito as mulheres nesse aspecto. Endurece o coração da mulher, para que ela fique dura naquele sentido, e o cara não consegue entender, mas Deus está querendo trabalhar com quem? Com o homem. E aí o cara fica naquela, entendeu? Entendeu? Só não queira comparar Faraó com a sua esposa, tá? É bom, né? Os eternos propósitos de Deus irão se realizar infalivelmente. As ações dos ímpios e dos anjos caídos serão usadas para a manifestação da glória de Deus. E aí, eu coloquei Êxodo 15:16, eu nem sei, eu não deixei a referência, não precisa abrir não, porque deveria ter um versículo aqui, não tem. E a gente vê a condição dos anjos, a gente vê a condição de Faraó, a gente vê dos reis ímpios, tudo o que acontece, ele tem como objetivo essa manifestação da glória de Deus. O apóstolo João afirma em sua carta que os homens somente amam a Deus porque Ele os amou primeiro. E aí aquele exercício que eu sempre faço com todo mundo: você ama a Deus? Aí o povo: eu amo nada, tá? 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem ama a Deus? Ninguém. O amor a Deus procede dele. É Ele que implanta essa condição no meu coração e no seu coração. É uma devolução, né, pastor? Não é uma devolução, é uma consequência. Entendeu? É uma consequência. Nós só conseguimos amar a Deus porque Ele nos ama primeiro. E Ele impõe em nossos corações este amor. Esta é a incapacidade natural do homem. O que o homem é naturalmente incapaz de fazer? Amar a Deus. O homem, o ser humano, nasce incapaz de amar a Deus. Nós passamos a amar a Deus através das suas próprias ações. O destino dos maus. Os homens malignos e os anjos caídos, eles são mantidos em contínua execução do mal,
tanto em função da sua natureza depravada, de que foram dotados, como da contínua ação de Deus que os mantém em constante atividade, mas sob o poder da restrição do Espírito Santo. Então a gente tem a figura dos homens maus, dos ímpios, dos gentios. A ação de Satanás e seus demônios, ela continua ocorrendo por causa de quem? De Deus. Por que o homem mata? Por que o homem estupra? Por que o homem violenta? Por que o homem agride? E aí a nossa mente, ela entra meio em parafuso. Porque quando nós começamos a pensar num Deus bom, como é que é essa manutenção também procede de Deus? Porque a manutenção dessas coisas ocorre para que o plano dele se cumpra. E qual que é a maior ação de violência de Deus? Qual foi a maior ação da violência de Deus? Matar Cristo, o próprio Filho. E agradou ao Senhor moê-lo. Nós não conseguimos imaginar a intensidade dessa ação. Nós cantamos aqui: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá da cruz. Mas nós não conseguimos mensurar a ação divina de Deus, mesmo a nível humano, tá? Então, eu e Rosângela somos pais, Felipe, Rayane, Nicolas e Ázila não. Rainer, entendeu? Somos pais. E nós temos um apreço muito grande pelos nossos filhos. Na nossa mente, não é permitido passar a ideia de você matar um filho. Ou de permitir que seu filho seja judiado e maltratado. Mas é exatamente isso que aconteceu dentro do sacrifício de Cristo. Então, esses homens que mataram Cristo, eles agiram segundo o desígnio de Deus. Judas agiu segundo o desígnio de Deus. Se o maior ato de violência foi orquestrado por Deus, por que os menores não são também? Por que a gente não consegue entender e visualizar isso? É a condição nossa como ser humano, que a gente acha que a gente merece umas coisas melhores. O diabo e o pecado, os anjos caídos, os demônios, como são conhecidos, existem pela determinação divina. Será que Deus, ele cochilou, ele perdeu o controle na hora que Satanás estava lá enrolando? Porque se você pensar nisso, você vai pensar que Adão e Eva também naquele momento, Deus deu uma viradinha de olho assim, né? Ou o seu Deus, ele é soberano, ou ele não é soberano. Os anjos caídos, os demônios, como são conhecidos, existem pela determinação de Deus. Porém, eles estão sob o controle de Deus, ao contrário do que pregam algumas das modernas religiões ditas cristãs, que atribuem ao diabo todas as mazelas humanas: pecado, desajuste, desemprego, pobreza, incredulidade, qualquer tipo de enfermidade. Por isso que as pessoas falam assim: eu repreendo o espírito de enfermidade. Eu repreendo o espírito do quê? De falência. Eu repreendo o tranca-rua, que está impedindo que o meu negócio prospere, porque as pessoas acham que existe uma esfera de governo aqui embaixo, que ela consegue ir contra a ação divina de Deus. É como se fosse os vietnamitas, entendeu? Na guerra do Vietnã, entendeu? E que mostrava as pessoas escondidas ali, fazendo aquela guerrilha, entendeu? Não tem guerrilha no reino de Deus. Mas é o que as religiões acreditam. Religiões cristãs acreditam que há essa guerra entre o bem e o mal, e que Deus, ele é pego de surpresa, em que as coisas acontecem debaixo do desígnio do diabo e não de Deus. Jó capítulo, deixa eu ver se é isso aqui, João 8,44. Evangelho de João 8,44. Felipe, você já leu, né, Rô? João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, o que é mentiroso e pai da mentira.
Então, apesar da ação do diabo ser verdadeira e real no mundo, ela é restrita pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele restringe essa ação, para que essa ação não seja tão grande, que faça com que um filho possa chegar ao ponto de abandonar os caminhos do Senhor. Então essa restrição do mal, ela ocorre pela ação do Espírito Santo, pelo desígnio do próprio Deus. Então a ação de Deus aqui na terra, ela faz com que o Espírito Santo, ele controle se o mal ele vai ser maior ou vai ser menor, na minha vida ou na sua vida. Não há tentação que nós possamos passar que seja maior do que as nossas forças. Então, dentro de uma condição dessa, Deus ele permite que você vá até certo ponto, mas desse ponto não passa. Aisla? Eu não sei se faz sentido, mas aquela consequência que a Eva não fruto, o Adão também, isso também se espelha na questão do diabo fazer, ter essa... Volta, não entendi. Não sei se faz muito sentido uma coisa com a outra, mas a consequência da Eva ter comido o fruto, que não era permitido, o diabo também, ele faz a ação dele por consequência dessa ação dela? Não. Se você pensar dessa maneira, quem é a causa primária? Eva. E nós falamos que a causa primária é quê? E qual é a função do diabo em toda essa esfera que o senhor... Exatamente, cumprir o plano do Senhor. Se não houvesse Satanás, não tente pensar como ser humano, tá? Se não houvesse a figura de Satanás, havia necessidade de Cristo vir? Alguém ia pecar? Era o plano dele. Por que que ele criou esse plano, inserindo a figura de Satanás no meio com queda do homem? Não sei te dizer, nem um ser humano vai conseguir falar. Mas o plano de Deus foi esse. É tipo que Satanás trabalha dentro dos nossos desejos, tipo isso? Não. Satanás, ele trabalha dentro dos nossos desejos, mas segundo o desígnio de Deus. Quando Deus ele permite que você seja tentado por Satanás, você como um filho de Deus, a finalidade é que você se torne cada vez mais semelhante a Cristo. E no caso do ímpio, a morte, a destruição. Entendeu? Então o que vai acontecer? No fim dos tempos, a ação de Satanás foi uma ação coordenada por Deus para que os ímpios eles sejam justificados dentro do pecado. E eles vão para o inferno. E a nossa mente não consegue entender, volta a dizer, eu não consigo, na minha mente, entender por que Deus faz esse plano e insere Satanás na história. Não dá para nós entendermos, mas foi o que ele fez. Ele inseriu Satanás como um instrumento da vontade dele, como inseriu Faraó, como inseriu muitas pessoas de governo e tudo mais, e todas as coisas que acontecem. Então, assim, por isso que a gente tem que estar sempre, além do EBD, na nossa semana, né, o se alimentar de Deus, para quando a tentação vier, como está o espírito ou a carne, ou você está mais na carne? Eu preciso me alimentar durante a semana? Experimenta ficar sem comer, ué. Por que a gente cai? Porque a gente acha que apenas um dia de rodízio é suficiente para te manter na semana inteira, e não é. O diabo e o pecado, de novo, os anjos caídos, os demônios, como são conhecidos, existem pela determinação divina, porém estão sob o controle de Deus, ao contrário do que pregam algumas das modernas religiões ditas cristãs, que atribuem ao diabo todas as mazelas humanas, pecado, desajustes, desemprego, pobreza, incredulidade e qualquer tipo de enfermidade. Jó, capítulo 1, verso 12. Jó 1:12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Tá, e aí não é o âmbito dessa EBD, mas aí não é Satanás, é um anjo do Senhor. Tem todo um contexto de construção teológica, em especial porque não dá para você imaginar a figura de Satanás subindo para o trono de Deus quando ele quer, que é isso que está acontecendo aqui, tá? Independente dessa figura que está agindo sobre a vida de Jó, essa figura, seja Satanás ou qualquer outra entidade, ela está limitada pela ação de Deus. Ele fala, tudo quanto ele tem está em teu poder. Ele está falando sobre o quê?
sobre os bens, sobre a condição, só não faça o quê? Estendas a mão sobre ele no sentido da vida dele. Então, aquela figura, ela primeiramente trata no sentido financeiro, destrói a vida financeira dele, depois vai lá e mata os filhos dele, e depois tira a saúde inteira dele. Mas se avançasse um pouco mais, o que ia acontecer? Jó caía da fé. Tanto que a gente, quando vê o livro de Jó, a gente chega no momento em que Jó está começando, ele vai murmurar contra Deus, Deus entra na jogada e começa a falar com ele, começa a repreender ele, e ele pega e volta à sobriedade, porque ele chegou no limite dele, Deus interveio. Mas esse Satanás que fala, você falou que é o anjo do Senhor, mas é da parte de... Um anjo do Senhor. Então é da parte de Deus ou da parte do demônio? Quem que eu falei para a Aisla agora? Qual que é a causa primeira? Se você falar para mim que é do diabo, quem é a causa primeira? Colocaria em primazia. Não é o diabo. Nunca é o diabo. Sempre é Deus. Esse é um dos maiores ensinamentos que nós temos que colocar na nossa cabeça no sentido de soberania. Tudo procede de Deus. É um dos maiores erros da igreja pensar isso, né? Entendeu? Quando você entende que é o diabo, que é o Lula, que é o Bolsonaro, que é a guerra da Ucrânia, quando você começa a pensar assim, você tira a soberania de Deus e você coloca em fatores humanos. Nós já falamos na semana passada que Deus ele age através de causas secundárias. Sim, mas ele é a causa primária de tudo. Tá? Sempre a causa primária. Então eu dei o exemplo da esposa, que Deus endurece o coração da esposa. Então a esposa naquele momento ela é a causa secundária para moldar o marido. Mas a ação primária vem de Deus. Não é ela que está fazendo. Não é Faraó que fez. Quando a gente lê o Êxodo, a gente vê muito claro isso. Chega uma hora que Faraó ele fala assim: vou mandar embora. Todo mundo, libera, libera, libera. Aí quando ele vai liberar, Deus endurece o coração dele porque não era a hora. Vamos supor que o diabo fosse o autor do pecado, a revelia de Deus. Existiria dessa forma um poder equivalente ao poder de Deus. Isso é verdadeiro? Não. Se o diabo ele tem poder nesse aspecto e não tem um controle sobre a vida dele, Deus não é todo poderoso. Mas ainda, se o demônio é poderoso para fazer o homem pecar, não caberia ao homem a imputação da culpa, mas a inocência. Se eu tenho um fator externo, que não é Deus, que me influencia de uma tal maneira que eu não consigo resistir, como é que eu posso ser culpado disso? Se o demônio é poderoso para fazer o homem pecar, não caberia ao homem a imputação da culpa, mas a inocência, uma vez que o pecado seria levado a efeito por uma obra irresistível do demônio. Se a gente não tivesse condição de resistir ao pecado, filhos, entendeu? Todavia nós não precisamos do demônio para pecar. Quem precisa da ajuda para pecar? Ninguém. O que diz Jesus a respeito? Mateus 15, 19. Não, Rayane. Leu? Desculpa. 15, 19. Sou eu? Menísia. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Do coração. Do coração. O coração é a causa secundária da ação de todas essas coisas. Tá? O homem e o pecado. Nós já falamos da condição de Satanás, sendo a causa, que isso é mentira. O homem e o pecado. No caso do homem, se ele fosse o autor do pecado, contrariando a vontade de Deus, a conclusão que se chega é de que Deus não é onipotente, não é onisciente. Se eu tenho gerência sobre a minha condição, sobre o pecado, se eu consigo dominar sozinho, por minha força, e aí muitas pessoas falam, agora eu não vou tomar Santa Ceia porque eu estou em pecado. Então eu me ausento da mesa do Senhor, da comunhão com os santos, e aí eu falo assim, eu vou curar o meu próprio coração. Se você tiver essa condição, para que precisa de Deus? Para nada. Se eu consigo abandonar o meu vício, se eu consigo abandonar o meu jeito de agir, eu não precisaria de Deus.
Por que que os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, todos esses anônimos aí, o cara passou na frente de um bar, ele está numa crise, o que que ele faz? Tomou, já era. Volta para o zero. Droga, a mesma coisa, pornografia, qualquer área. Por isso que a cura, ela vem através da cura do coração, no sentido do tratamento do pecado. Voltando, o homem, no caso, seria o responsável e o autor da sua própria salvação, escolhendo o seu destino. Eu escolho Deus, que é o que a maioria fala sobre a condição do livre-arbítrio. Então eu tenho controle sobre a minha vida, você não tem controle sobre a sua vida. O apóstolo Paulo fala, o que eu não quero fazer, isso que eu faço. E o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E isso é um contexto que não está só na Bíblia. Quando você olha na condição da cultura grega e romana, eles olhavam e falavam assim, um ditado, acho que era grego, que ele fala assim, que o homem, ele é como com 2 cavalos, só que sem aquela parelha. Cada cavalo vai para um lado, um é nobre e o outro é ruim, e cada um vai fazer a sua vontade. Então os gregos e romanos, eles já identificavam, os judeus também identificavam a condição do ser humano como tendente ao mal. Então nós, como seres humanos, nós não temos a gerência sobre a nossa salvação. É a mesma coisa que pensar na Heloísa, e aí a Heloísa, ela vai decidir a vida dela, o que ela vai fazer, que é o que tem acontecido hoje com meninos de 4 anos de idade, meninos e meninas, que se eles querem mudar de sexo, tem que se mudar do sexo de uma criança de 4 anos. Como é que uma criança de 4 anos vai decidir sobre uma coisa como essa? Como é que eu e você, nessa condição caída e pecaminosa, nós podemos pensar num Deus que vai entregar nas nossas mãos a nossa própria salvação, uma coisa por toda a eternidade? A mesma coisa que eu faço com vocês. O que eu acho? Essa é uma teoria segundo o qual Jesus seria somente um homem piedoso que serve de exemplo para a humanidade. Jesus, ele não é exemplo, no sentido de, a Bíblia não tem a função de Cristo mostrando como exemplo. Ele é também um exemplo, mas é muito mais do que isso. Porque senão eu olharia para Cristo e queria fazer um checklist, como Deus agiu, Jesus Cristo agiu, eu vou agir como Ele e está tudo certo. Não é, porque eu não consigo. Se não tiver a ação do Espírito Santo na minha vida, eu não consigo. Não adianta só eu querer, precisa de uma força maior para mudar o meu coração. João 6,44. Seis 44. Aisla. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Se o homem, ele fosse aquele que consegue gerenciar a ação do pecado, o céu ou o inferno seria uma escolha de cada um. E o que Jesus fala? Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Não tem como. Boas ações, ir para o monte, fazer campanha, qualquer coisa que você quiser imaginar, nada disso te leva a Deus. Tempo de leitura da Bíblia, tempo de oração, nada disso te leva, porque a causa primária é sempre Deus. De novo, Aisla, por favor. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você não for trazido por Deus, você não encontra o caminho. É como aqueles labirintos. Se você não souber o caminho, se ninguém te disser, você vai ficar perdido lá. Está perdido numa rua. Pô, como é que eu chego? Espera um pouquinho que eu vou te mandar o localizador. Se a pessoa não mandar, você não chega. Em especial eu. Amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Agradecemos mais uma vez por este tempo. Nesse primeiro tempo, pedimos a Ti que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos livre do mal. Nos dê comunhão, Pai querido, entre os irmãos, para que nós possamos voltar para o segundo período. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém.